vai seguir os passos da saúde e vai fazer os ajustes que ele precisa. Entendeu? Não, e eu acompanho teus conteúdos na internet, no Instagram, já te sigo há bastante tempo, e você é um dos caras que eu mais vejo, assim, falando bem de fisioterapeutas. Você encara eles mesmo como se fossem seus aliados, né? Porque, assim, compromete muito o resultado, né? Sim. Então, tem paciente que tem dor há muito tempo, tem uma disfunção de movimento há muito tempo. Não adianta operar a hérnia de disco dele e falar, beleza, aí, a dor passou? Tá ótimo, você tá liberado. Não é assim. Depois que a dor passa, aí ele vai ter que recuperar o movimento que ele perdeu por conta da hérnia, entendeu? Eu dou às vezes um exemplo da cirurgia de mão, né? Você vai costurar um tendão aqui que rompeu com um corte de faca e tal. Se você esperar muito tempo, o tendão vai encurtar, você vai perder o movimento. Aí você opera. Se você imobilizar muito tempo, teu dedo vai ficar duro. Então, se você não vai para um profissional que é um especializado em recuperação de mão, pode ser a melhor cirurgia, o melhor cirurgião. Se você não fizer a reabilitação certinha, você vai perder toda a cirurgia que você fez. Seu dedo vai ficar ruim. Entendeu? E a mesma coisa na coluna, no quadril. Você precisa recuperar a musculatura. Você pode ver. Às vezes eu cito o exemplo do futebol, que às vezes passa no Globo Esporte, nesses canais de esporte em geral. Mostra o departamento médico, né? E mostra o jogador lá dando saltinho, né? O rope test que a gente fala, pulando de uma perna, com uma perna só para um lado para o outro, fazendo trabalho de campo. Então eu sempre falo assim, o trabalho que a gente faz é, inicialmente, com a cirurgia, tirar a dor, né? Às vezes fica uma dorzinha pós-operatória, o fisioterapeuta vai ajudar nisso, depois ele vai alongar, vai fortalecer a musculatura e, por último, vai ser o gesto esportivo, que é o trabalho de campo, trabalho com bola, né? Sim. E aí, assim, ele vai estar pronto para poder voltar para o que ele gosta de fazer. Seja ele um atleta de alta performance, ou seja ele um atleta amador, ou um cara que só quer voltar para a academia para fazer o basicão. Enfim, aí dependendo da demanda de cada um, a gente vai direcionar o que ele precisa, entendeu? Mas sem o fisioterapeuta, eu não tenho como entregar resultado. Eu preciso, tanto que eu tenho uma equipe de uma rede de contatos de fisioterapeuta lá em Florianópolis, que cara, esse paciente mora perto de você, pô, vê se você consegue acompanhar ele para mim. Se precisar de alguma coisa, tem meu telefone, a gente vai conversando, vai ajustando alguma coisa que se precisar, entendeu? É um trabalho conjunto, né? É, trabalho multiprofissional. E eu acho também que, assim, as pessoas, elas têm se tocado mais nesses pequenos detalhes, né? Acompanhando o futebol, por exemplo, a gente começa a perceber que o público em geral, o público que acompanha futebol, ele olha e fala assim, cara, por que no departamento médico do meu time tem 15 lesionados e no do outro tem só 5? Então, eu acho que antigamente as pessoas não se atentavam a isso. Era no futebol, puro pelo futebol. Uhum. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão se atentando aos pequenos detalhes e olham e falam assim, cara, será que não é talvez a equipe médica desse clube que não esteja boa? Ou então os profissionais de fisioterapia, os médicos que estão lá, eles não estejam fazendo um trabalho tão bom quanto o do outro clube? Então, acho que são os pequenos detalhes. Tem isso também, claro, a organização sempre vai fazer diferença. Quanto melhor for a sua estrutura, né, melhor vai ser o resultado, se for minimamente bem organizado, com profissionais sérios e tal. Mas, assim, por exemplo, aqui no Brasil, o excesso de jogos, né? A idade do atleta, às vezes a gente pega o atleta que, jogou a carreira inteira na Europa, vem aqui encerrar a carreira aqui. Aí você contrata 3 desses caras, a chance de você ter um problema na temporada é muito grande. Não só isso, os campos também, né, cara? Campos esburacados, às vezes troca de um campo pro outro, um é de society, o outro é grama original. Eu lembro, teve um ano aí que eu torço pro Fluminense, né, no futebol, né? E teve um ano que o Fluminense contratou uns 4, 5 jogadores, e aí, foi jogar um jogo em Moça Bonita com Bangu. Nesse Sol jogo, de 51 graus. Nesse jogo, um quebrou o pé, o outro torceu o tornozelo, ficou... Eu sei que perdeu 3 dos caras que tinha contratado em um jogo em Moça Bonita. Aí tu fala assim, cara, qual foi o grau de importância desse jogo pro Fluminense no ano? Foi absurdo, porque naquele jogo ele perdeu as principais peças do elenco, né? Você fala, cara, às vezes para 3, 4 meses. Comprometeu a temporada do clube inteiro, entendeu? Por quê? Porque foi jogar um jogo do estadual... não é importante, cara, mas quem determina isso não é a equipe médica. Sim. Não é o fisioterapeuta que, vai ver o campo esburacado que vai jogar lá,
sem condições, né? Você vê... É o técnico. Então assim, tem coisas que... porque existe muita pressão do resultado. Então, pô, se o cara não escala, aquele negócio que a gente conversou, o cara não escalou, pô, e aí? Vão cobrar o técnico, né? Porque não escalou. Perdeu do Bangu, por quê? Porque não escalou. Entendeu? Então é difícil, cara. É uma balança, às vezes, difícil de você ajustar. Mas, como você falou, quanto mais organizado, quanto melhor for o investimento, melhor a estrutura do CT, enfim, toda essa equipe existe e dá resultado. A Europa mostra isso, né? Os CTs profissionais, né? A dedicação do atleta, né? A gente sabe que o atleta brasileiro, no geral, ele tem um perfil um pouco diferente, talvez um pouco menos profissional, né? Não dá para generalizar, óbvio, tem muita gente muito profissional, mas tem muitos atletas que, né, não se dedicam completamente e isso também pode influenciar, né? Então, vida de atleta não é fácil, né, cara? Você fica... concentração. É uma vida diferente. Então, assim, eu entendo que às vezes o cara explode, ele quer sair, quer fazer um negócio, mas assim, a gente sabe que também isso vai impactar nas lesões, né? Isso aí não tem quem jeito. falou isso foi o Fred, inclusive, não sei se você já viu essa entrevista do Fred. Não. Fred, ex-atacante do Fluminense. Sou muito fã dele e ele uma vez, ele fez um meia-culpa, né? Ele falou o seguinte: cara, teve uma época que eu fiquei meio chateado com a torcida, o pessoal me encontrou num bar, veio brigar comigo, veio me dizendo que eu não estava me dedicando o suficiente. Mas, cara, eu comecei a perceber, isso ele falando, eu comecei a perceber um paralelo que quando eu saía muito, às vezes chegava tarde, quando meu sono não estava regulado, quando eu tinha uma tendência muito grande a ter lesão, eram nessas épocas que eu acabava tendo lesão. Então, assim, depois de alguns anos, ele fala, depois de amadurecer, depois de alguns anos... ele entendeu que ele poderia estar se doando mais para o clube do que ele se doou. Exatamente. Então, eu achei uma meia-culpa assim, legal dele fazer. Até na época, se não me falha a memória, tá? Porque eu não quero dizer um negócio que seja uma inverdade. Sim. Mas, se eu não me engano, na época ele demitiu um médico do Fluminense, porque ele ficava lesionado direto. O médico, se eu não me engano, era um tricolor roxo, não vou citar o nome aqui, mas ele saiu do Fluminense porque era o Fred, pô. E o Fred era a estrela do Fluminense. E ele tava vivendo... eu sou fã do Fred. Eu também. E ele tava vivendo machucado, né? E ele vivia machucado. Chutava uma bola, dava um estiramento, entendeu? Então entra naquilo que a gente conversou sobre a necessidade de se alimentar bem, né? O álcool tem um efeito nocivo, né? O sono, se o cara não tem um sono bom, reparador, né? O álcool dá um sono de péssima qualidade, né? É isso. Aí o cara... às vezes compromete o treino dele. Ele não vai treinar na mesma qualidade que se ele estivesse dormindo bem, né? Sim. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.